Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês notaram o ambiente está um pouco diferente, né? Porque hoje eu tô sentado na minha cadeira de frente pro meu monitor e isso tem um motivo, né? Hoje o vídeo que eu vou trazer para vocês é um pouco diferente, né? Hoje vocês vão ver a minha pessoa com a tela do meu computador porque eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E dentre essas coisas eu quero compartilhar sites com dados para que o que eu esteja falando aqui para vocês não seja da boca para fora, seja algo de fato embasado e com dados concretos que foram pesquisados e de fato são dados verdadeiros, né? Então, bom, todo mundo fala que desenvolvimento de software, desenvolvedor, é a profissão do futuro, salários altos, trabalho remoto, liberdade. Todo mundo fala bem, todo mundo deseja ser desenvolvedor, acha que é uma área legal, tem sempre essa curiosidade de saber como que é, se vale a pena, se não vale, se é pra mim, se não é. Mas será que é tudo isso mesmo? Será que a área em si, ela te traz todos esses benefícios? Então hoje eu vou te contar as mentiras e as verdades e se realmente vale a pena seguir essa carreira. Lógico que é com base na minha experiência, na minha rotina, na minha vida e sobre os dados que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, vamos começar pela parte boa, porque apesar do início desse vídeo, essa parte boa existe, tá? Isso é verdade, a gente tem muitos benefícios, muitas coisas que são atrativas e muitas coisas na qual as pessoas querem entrar na área por esses motivos. E acredito que a primeira delas seja a alta demanda. Por que alta demanda? A área da TI, apesar de vocês reclamarem, né? E eu sei disso porque eu também já passei por isso, que é reclamar de não conseguir vaga, tipo, pô, tô mandando muito currículo, não consigo vaga, não consigo nada. Mas a área da TI, ela tá em alta, ela tem uma alta demanda de profissionais. Porém, entretanto, todavia, são profissionais de qualidade e capacitados. Profissionais capacitados são profissionais que são fora da curva. O que é fora da curva? Pensa comigo. Hoje, uma faculdade, ela cospe anualmente trocentos alunos. Vamos pegar a minha cidade, por exemplo. A minha cidade, ela deve ter umas 4 ou 5 faculdades. Vou colocar baixo aí, tá? Umas 4, 5 faculdades. Dentre essas faculdades, vamos se dizer que deve ter 2, 3 turmas. Cada turma deve ter, em média, 30, 40 pessoas. Dá mais de 500 pessoas por ano, porque a faculdade cospe. Então, cara, você precisa estar diferenciado para fazer parte dessa gama de profissionais capacitados, tá? Que é uma gama específica, é uma gama que entende sobre as coisas, e aí volta no primeiro vídeo que eu comentei, que eu comento sobre alguns tópicos que são importantes, que é a comunicação, né? Você ter uma boa comunicação, saber lidar com várias pessoas, isso te ajuda a ser um profissional diferenciado também, mas a alta demanda, ela traz um negócio também que é a inúmera facilidade de contratação. Então você tem muitas vagas disponíveis. É um mercado que tem sim oportunidades e você consegue encontrar muitas vagas disponíveis aí para o mundo todo. Bom, vou focar primeiro, tá, nos pontos positivos. E aqui eu estou trazendo apenas pontos positivos, tá? Não me critiquem ainda. Um segundo ponto positivo que a área tem são salários. São salários bons, salários realmente acima da média comparado com o nosso mercado hoje, comparado com o que a gente tem no Brasil, com o que a gente tem de faixa salarial no Brasil. Faixa salarial no Brasil são bons salários. Acho que o salário, acho que nem preciso entrar em muitos detalhes sobre salário, porque vocês já sabem disso. E depois eu vou trazer dados aqui, tá, para comprovar, e eu vou trazer bastante coisa interessante. Mas o terceiro tópico também, que ele é muito legal, os trabalhos remotos. E cara, o trabalho remoto eu acho que de longe é um dos melhores benefícios o desenvolvimento te proporciona. E aí eu vou abrir o âmbito aqui, né, que muitas outras áreas te trazem esse benefício também, tá, de trabalhar remotamente. Assim, e acho que é uma das poucas áreas que você consegue trabalhar remotamente para qualquer parte do mundo sem ter muito problema, tá? Posso estar completamente errado, mas é a minha opinião, é a minha vivência. Então hoje você consegue aí, tendo um inglês fluente, ou pelo menos um B2, um C1 aí, na qual você consegue se comunicar, você consegue um trabalho remoto, cara, tranquilamente. E aí já entra em outro tópico, que é o salário competitivo, aí tipo assim, cara, isso aqui já triplica, quadriplica, e aí já fica tipo 3 vezes mais, tá ligado? Do que é o salário aqui no Brasil, que já é um salário bom, considerável.
eu acho, na minha opinião. E aí, trabalhando para outros países, você consegue, às vezes, até 3 vezes mais do que a média que é dada no Brasil, dependendo da sua capacidade. E voltado a isso aqui também, ó, profissionais capacitados, né? Então, quanto mais capacitado, mais portas vai te abrir para você ter um trabalho remoto, fora do país, que te pague até 3 vezes mais. Outro tópico que é muito legal também, que de fato isso aqui às vezes gera dúvida nas pessoas, que é a flexibilidade de carreira. Flexibilidade de carreira é o ponto onde você, cara, consegue trabalhar com front, back, mobile, dados, inteligência artificial, segurança. Mano, você pode ser UX. Aí você entraria para áreas gerenciais, né? Que você poderia ser Product Owner, Product Manager, Product Manager. Você pode ser QA. Não podemos esquecer do nosso QA. E assim, são áreas muito boas e que você tem uma flexibilidade muito grande, tá? Por quê? Conheço pessoas que começaram com dados e migraram para back-end, conheço pessoas que começaram com front e migraram para back, conheço pessoas que começaram no back e depois foram para mobile. Então, cara, é uma gama, né, que você consegue aí alterar o seu trabalho e de áreas de resolução de problemas de maneira bem tranquila, dependendo da empresa, obviamente, né? A empresa te dá abertura para isso. Se você tiver uma empresa que te dá abertura para fazer essas migrações, isso te ajuda muito num contexto geral, tá? E juntando tudo isso aqui, cara, a gente consegue ver que ser dev, de fato, é muito legal, né? Tipo, pô, tem muitas oportunidades, tem salários muito altos, tem trabalhos remotos que eu consigo trabalhar de qualquer lugar, tem flexibilidade de carreira, tem trabalho de desenvolvimento. Tipo, você trabalha desenvolvendo ferramentas que geram impacto, então muitas coisas que as pessoas usam no dia a dia, isso é muito legal. Então, fazendo essa somatória de tópicos aqui, a gente consegue ver que ser dev, de fato, pode mudar a sua vida, tá? Isso aqui, não tenha dúvidas que ser desenvolvedor pode mudar a sua vida. Vou deletar isso aqui e agora a gente vai começar a falar dos pontos negativos, ou melhor, dos sacrifícios que você vai ter que fazer para conquistar tudo isso aqui algum dia, obviamente, acho que você vai conseguir. Pontos negativos sobre a TI. Primeiro ponto é aprendizado constante. Mas por que aprendizado constante, né? A TI, por si só, ela muda bastante, a gente conseguiu ver isso nos últimos anos, né? A evolução da IA foi absurda, ainda continua evoluindo, todos os meses a gente tem atualização, tem coisa nova, e isso, obviamente, que também transparece para outras coisas, que é tipo framework, framework atualiza, linguagem tem suas atualizações ali, né? Então, tudo isso aqui tem uma evolução constante com o passar do tempo, e tende a evoluir, tende a você sempre ter que estar se atualizando, ter que estar estudando coisas novas, né? Porque, obviamente, que a base do desenvolvimento ela é a mesma, né? Conhecimentos técnicos que são base sempre vai ser o mesmo, lógica de programação, algoritmo, tudo vai ser a mesma coisa, né? Independente do tempo que passa, eu acredito. Mas frameworks, linguagens, bibliotecas, isso sempre atualiza com o passar dos anos e você tem que estar em constante aprendizado, então você tem que estar sempre estudando. Outro tópico, na qual esse aqui de fato já não me agrada bastante, mas ele é a realidade de muito desenvolvedor hoje, principalmente quanto maior o cargo, mais você vai obter isso, que é pressão e prazos. O desenvolvedor, basicamente, ele sofre pressões por entregas e ele tem que lidar com prazos no qual é aquilo, a pessoa te pergunta em quanto tempo você desenvolve uma parada e você tem que pressupor o tempo que você vai demorar para desenvolver aquilo. E a gente, obviamente, não prevê o futuro, né? Então, às vezes, nem sempre corre como planejado e às vezes a gente pode demorar, tipo, 2, 3 dias a mais do que a gente planejou. Isso é comum, é normal. É muito fácil de acontecer, é muito comum de acontecer. Projetos com entregas repentinas e rápidas, com prazos apertados e você tendo que segurar uma baita de uma cobrança. Isso aqui é muito comum. Outro ponto, que acaba sendo um ponto também não muito bom, né? Ponto negativo, mas eu já vou trazer uma solução para ele aqui, que é trabalhos monótonos. O que eu quero dizer com trabalhos monótonos? São trabalhos nos quais você vai fazer a mesma coisa durante muito tempo e você vai acabar ficando solitário, as pessoas entram e saem da empresa e você continua lá fazendo a mesma coisa de sempre que você faz, etc. E aí eu vou trazer uma solução bem simples pra isso aqui, tá? Que é o seguinte, eu aprendi um negócio na minha vida que é quando o ambiente não te cabe, você se retira dele. E isso vale pra isso aqui também, pelo seguinte motivo. E eu tenho na minha concepção, tá?
Hoje eu estou no meu cargo como desenvolvedor sênior. Obviamente eu sei que eu tenho muitas coisas a serem aprendidas ainda, mas se a empresa me colocou no cargo de sênior é porque eu tenho algum diferencial que me faz ter esse cargo e etc. Não vou me comparar com uma pessoa de 20 anos de experiência, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu vou trazer uma comparação aqui para vocês, até em análise de cargo e tudo mais, tá? Porque eu tenho muito na minha cabeça que se você quiser me chamar de estagiário e me pagar 20 mil por mês, você pode, fica tranquilo. O que importa pra mim é o dinheiro caindo na minha conta. Não me importo com títulos, mas cada título tem sua responsabilidade. Mas vamos trabalhar aqui, cara. Um trabalho monótono e um trabalho repetitivo, isso aqui você pode facilmente resolver, né? Buscando novos trabalhos. Acho que a gente tem sempre que estar procurando novos trabalhos, tá? Não no contexto que você vai sempre querer sair, mas pra você ter uma visão de como que tá o mercado, como que tá as novas empresas, como que tá as pessoas que atuam na mesma área que você, né? Então você consegue ter essa visão de trabalho repetitivo em outras empresas. Às vezes a empresa que você trabalha já tá trabalhando com Java há 15 anos e é um Java muito antigo, não manje Java, tá? Tô só citando aqui. É um Java muito antigo, você não sabe e você, pô, cara, quero aprender coisa nova, mas a empresa não propõe. Isso é uma responsabilidade sua também de aprender por fora, né? A empresa não tem obrigação disso, mas você buscar um novo emprego que não seja repetitivo. E aí, trazendo a correlação do que eu falei de senioridade, vocês acham mais válido um cara que ele trabalhou em uma empresa que atuando com uma coisa durante um ano, depois migrou para outra empresa, atuou durante mais 2 anos com coisas diferentes, tá? Com tecnologias diferentes, coisas diferentes, desafios diferentes, né? Enfrentou desafios diferentes. Depois trabalhou mais um pouco aqui durante 1 ano e meio, depois mais um pouco aqui durante 2 anos. Resumo, esse cara aqui ele tem 5 anos de experiência. Ou esse cara aqui, que ele fez isso aqui, ó. E aqui ele tem 10 anos na mesma empresa. Só que, o que ele fez? Trabalho monótono e repetitivo. Ele, durante o primeiro ano dele, ele teve a curva de aprendizado de aprender o que aquela empresa precisava e aquela vaga queria pra ele. Ele entregou tudo aquilo em 1 ano e teve a evolução dele em 1 ano. Dos outros 9 anos, ele simplesmente repetiu o que ele estava fazendo. Então você vai olhar pra mim e falar que esse cara tem mais experiência que esse. Vou deixar esse questionamento aí pra vocês. A minha opinião acho que tá muito clara, né? Tipo, eu acho que esse cara aqui, por ter vivências diferentes, acredito que ele tem mais experiência do que esse aqui, né? Porque apesar do tempo, esse aqui ele atuou na mesma coisa durante 10 anos e esse aqui durante 5 atuou em diversas coisas, então ele teve resoluções de problemas diferentes e diversas vivências, né? Outro tópico muito importante, ponto negativo, né? Que eu já ouvi muitos devs falarem, é o famoso burnout. Eu sei que isso aqui acontece em diversas áreas, tá? Não só na área de desenvolvimento, mas é um ponto negativo. Então eu colocaria esse burnout como sobrecarga mental, né? É aquela cobrança excessiva pelo perfeccionismo e pelo conhecimento. E é algo frustrante pro desenvolvedor, que aí bate no aprendizado constante, que é quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe de nada. E aí gera sobrecarga mental, cobrança, autocobrança, né? E gera um burnout, pode gerar dificuldades para você desempenhar ou seu estudo ou seu trabalho naquele momento. Então são pontos de atenção. E o que ninguém comenta sempre é que dev não é só desenvolver, né? A gente não só senta aqui na cadeira e passa 8 horas por dia desenvolvendo. A gente lida com trabalhos repetitivos, a gente lida com projetos, prazos apertados e cobranças que dificulta bastante o nosso dia a dia, aprendizado constante e mesmo assim, após todo o aprendizado, chegar no final e achar que o seu conhecimento ainda não é suficiente. Então você tem a famosa síndrome do impostor. Mas então, na real, vale a pena ou não ser desenvolvedor? Cara, na minha concepção, vai valer a pena se você der um check nesses tópicos que eu vou colocar e achar que é válido para você, tá? Então, a programação ela vai ser a área para você se você tiver o perfil certo. O que é o perfil certo? Essa é a pessoa, é o perfil certo. É uma pessoa que gosta de resolver problemas e está em constante aprendizado. É uma pessoa que não vai se importar, às vezes, de chegar um sábado à noite e estudar. Óbvio que eu não tô falando aqui pra você ser um bitolado, né? Obviamente que isso aqui não é tão legal você ser o bitolado e só estudar, tá? Mas é um contexto que a programação, ela te, entre aspas, obriga a ter, né? Então, você tem que gostar de programar e você tem que gostar de estudar. Então, se você gostar disso aqui, a programação pode ser um caminho pra você. Bom, outra coisa é ter estratégia
de entrada. Estratégia de entrada é quando você estudar algo de forma direcionada, assim, acumular cursos. Então, isso aqui já até é uma dica para vocês, né? Por exemplo, se você quer entrar na área, acha que seu perfil já bate, você já gosta disso aqui e você já pensa em estudar de maneira direcionada é muito melhor do que você só ficar acumulando curso e ficar fazendo muitos cursos aí sem nenhum objetivo específico. Bom, um tópico muito importante é você ter a sua expectativa e realidade alinhados. O que são expectativa e realidade alinhados? Você entender que não vai arrumar trabalho com salário alto e remoto logo de cara. Isso aqui não existe, tá, gente? São esporádicas as situações que acontecem isso. Não é que você não vai arrumar um trabalho com salário alto e remoto logo de cara, mas é para você não ter expectativa de que esse seja o seu primeiro emprego, salário alto e remoto. Acho legal você abraçar as oportunidades que vierem e se vier um salário alto e remoto, maravilhoso. Se não, você tem que abraçar a oportunidade porque você está no período de aprendizagem, de amadurecimento de ideias e conhecimento da TI como um todo. E outro tópico e último aqui, esse aqui eu vou abordar inclusive num outro vídeo, crescimento planejado. O que é um crescimento planejado? É você focar em especializações e soft skills. O que são soft skills? São interações sociais, como você lida com pessoas, conversa, o que eu sempre falei. E focar em especializações é você melhorar gradativamente o seu conhecimento técnico, né, no geral. Mas eu vou até abranger um pouco mais esse crescimento planejado aqui, que é você ter em mente já aonde você quer chegar e o que você vai fazer para alcançar esse cargo, né? Ou esse destino que você tanto almeja. Então, exemplo, né? Você pensa e sonha em trabalhar com Java. Então, você tem que trilhar ali o que você vai estudar cada período para quando você chegar numa vaga de Java, você ter um conhecimento consolidado sobre, ou pelo menos o mínimo aceitável ali para conquistar aquela vaga. Então, assim, tudo isso aqui vale a pena ou não? Vale, se você tiver clareza que não é uma maneira para você conseguir dinheiro rápido, é uma carreira, você precisa ter um perfil sólido, você precisa ter constante evolução, você precisa ter paciência, ter foco, persistência, e entender que isso aqui não é uma receita de bolo, tá? Mais uma vez, cada um vai ter sua trajetória. Cara, então é isso. Ser desenvolvedor não é perfeito, mas poucas carreiras te oferecem o que a tech te oferece. Mas antes de finalizar esse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês um site. Vocês podem pesquisar aí depois, é do Código Fonte TV, é um canal que tem aqui no YouTube também, e eles fizeram uma pesquisa sobre salário de desenvolvedor, países, qual que é a renda, idade, tudo, cara, tem tudo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, vou passar por tópicos que eu considero importante vocês verem, tá? Linguagens também, quais são as linguagens que acabam pagando mais, tudo isso. Eu vou mostrar pra vocês de maneira superficial aqui como que foi essa pesquisa, tá? Tá aqui, ó, pesquisa de salário de programadores brasileiros, só que aqui tem muito mais do que só o salário, tá? Participaram dessa edição mais de 12.510 profissionais, 43% estão satisfeitos com o salário, 67% têm ao menos um curso superior completo, 19% possuem entre 4 e 6 anos de experiência na área, 95% utiliza inteligência artificial para programar, 46% acredita que a IA não irá substituir os devs no futuro, 72% sofrem ou já sofreram com ansiedade, 61% trabalham remoto, 2% são devs que moram fora do Brasil, 12% trabalham para empresas no exterior, 31% já conseguiram oportunidades via LinkedIn e 37% já fizeram a transição de carreira para a área de desenvolvimento. Então, pessoas de outras áreas vieram para a área de desenvolvimento. Cara, aqui você obtém médias salariais por nível. Um estagiário está ganhando em média 1.743, menos 0,3% do que a pesquisa que eles fizeram no ano passado. Então, está ganhando menos o estagiário. Porém, a média de um júnior subiu legal. Tá em R$ 4.154. Cara, isso aqui, quando eu comecei, eu vou ser sincero, quando eu comecei como júnior, eu acho que eu ganhava R$ 2.400. Olha a média hoje salarial. Temos aqui o pleno, tá na média de R$ 7.840. E o sênior, a média de um salário de um sênior é de R$ 15.635. E outros cargos, né, como especialista, tech lead, uma média de 19 mil. Aqui tem a porcentagem, né, dos programadores que foram entrevistados, tem aqui a porcentagem dos seus cargos, área de maior atuação. Olha a quantidade de ramificação que existe dentro da tech. Aqui tem ganhos por área de atuação, então tem aqui a média, né, tipo entre 1.000 e 2.000 são os salários e a quantidade de pessoas, então vamos colocar aqui entre 7 e 9, ó, back-end tá em alta, full stack na verdade tem mais, ó,
entre 6 e 7, 356 full stack, 529 full stack. Então, cara, entenda que o full stack é uma pessoa que tem que manjar muito, tá ligado? Porque ela tem que manjar de duas stacks, que é o front e o back. Quantos foram impactados por layoff, que entra no tópico que eu abordei, né, sobre cobranças e às vezes até burnout, então saúde mental dos desenvolvedores. Agora, um ponto muito importante que muitas pessoas perguntam, nível educacional, né? Então, existem pessoas que não fizeram faculdade, superior incompleto, superior completo, pós-graduação e mestrado. Então, as pessoas que faturam entre 9 e 12 aqui, que são a maior quantidade, não fizeram faculdade, superior, a sua grande maioria tem o superior completo e tem pós-graduação ou MBA. Bom, é isso, acho que eu já trouxe muitos dados aqui, vou deixar o link aí para vocês verem o que mais de dados, tá? Isso aqui tem muita coisa de dados que foram pesquisados. Bom, é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha. Vou ver todos os comentários, vou responder todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo tamanho que o canal está atingindo. Não imaginava isso, fico muito feliz. Tem muitos vídeos aí que eu já gravei, tá para sair. Esse aqui eu tô gravando de noite, então eu quis fazer esse vídeo de última hora, vou gravar e provavelmente ele vai sair primeiro que os outros. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela proporção que o canal tá tomando, tá atingindo. Muito obrigado aos novos seguidores, muito obrigado aos inscritos. Tamo junto, um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!